Começou mais um vídeo aqui no canal, não esquece de curtir, já se inscrever e também ativa o sininho das notificações. Ontem eu fiz uma live falando sobre a dinâmica de apontamentos que aconteceu e eu fiz um react em tempo real. Caiu no finalzinho, mas só faltou a última pessoa ali, que foi o Gui, que chamou a Flora, então ninguém perdeu nada porque é mais do mesmo. Mas vocês viram que estava uma gritaria, foi inclusive bem difícil de fazer, para conseguir entender tudo, porque todo mundo falava ao mesmo tempo, mas na hora ali que eu estava fazendo também, estava chovendo aqui, estava chovendo lá, então acabou caindo bastante o meu sinal ali da câmera, mas eu consegui, o áudio não cortou, então vai dar para vocês ouvirem. Quem quiser ver completo vai ver lá, mas também depois da dinâmica eu vou falar o que aconteceu agora, fazer um resumo para vocês, então vamos lá. Então assim, o que aconteceu? Teve durante a dinâmica muita gritaria, como eu falei. Muita dessa gritaria foi contra o Sasha, entre o Sasha e o Zelov principalmente. E o Zelov ali argumentando com o Sasha e ele também, cada um fazendo os seus apontamentos, mesmo quando tava outras pessoas falando. E depois teve pessoas que ficaram incomodadas com isso, eu já vou falar para vocês também. Mas, dentre essa gritaria que aconteceu, tem algumas pessoas reclamando que o Sasha gritou com a Flora. Eu não cheguei a ver essa hora, muitas pessoas não viram, porque inclusive as câmeras cortaram algumas vezes, e nessa hora eles estavam na plateia, então a câmera não estava focando neles. Mas tem algumas pessoas dizendo que ele gritou com a Flora, ela inclusive está falando que ele gritou, e o G4 tem defendido ele ali, falando que estava todo mundo gritando, então ele gritou. E a Flora, segundo ela, eles falaram que ela também gritou, e ela, segundo ela não gritou, ela falou alto. Aí qual é a diferença? Vocês me dizem. Mas então foi uma gritaria. E quando eles voltaram para casa, teve algumas pessoas que ficaram apontando ele também, tá? Uma dessas pessoas foi a própria Flora, né? O Fernando e o Zelov. O Fernando chegou a falar que eles vão estar queimados, o G4 vai estar queimado aqui fora por estar passando pano pro Sasha, para as coisas que ele faz. Segundo ele, aqui fora eles vão estar todos queimados. Teve também, tem acontecido com frequência, e aconteceu ontem algumas vezes, pelo que eu vi, tanto a Gisele quanto a própria Flora, que está na imagem, e o Fernando, de questionar a produção, de reclamar, inclusive sendo um pouco mal educados. Eles levaram até um aviso que não pode responder os avisos da produção. Ali na hora que eles tiram o microfone, estava recebendo aviso, e aí eles questionando, dizendo, a Gisele e o Fernando falaram que não estavam falando nada, só estavam trocando de roupa. A Flora, nessa hora ali, também falou que ia tomar um banho, e falando no microfone e reclamando com a produção. Estão sendo bem, meio mal educados, assim, inclusive com a produção. Talvez eles acabem precisando falar alguma coisa sobre isso, além dessa chamada que já teve. Aí os ânimos ali estavam bem exaltados, mas acabou nisso daí. E depois também, hoje pela manhã, acabou acontecendo já, logo pela manhã, o dia está mais tranquilo, mas acabou acontecendo uma punição. E a punição, depois eles descobriram que foi da Gisele, que ela acabou usando o reservado, né? Ela tá na baia. Eu também fiz uma live ontem mostrando como que foi a dinâmica, e fiz um vídeo resumindo também a dinâmica do Lampião. E ela é uma das pessoas que está na baia. Lembrando, quem está na baia é a Gisele, a Vanessa, o Gilson e... eu estou esquecendo da última pessoa. A Gisele, a Vanessa, o Gilson e o Yuri, que eles puxaram. Eles puxaram uma pessoa só do G4, o Yuri. Mas está tudo explicado também no resumo, e também para quem quiser ver a live completa, também tem a live lá. E agora eles estão tendo que pegar água, eles vão ficar 24 horas sem água, estão tendo que pegar água na chuva. Aí tem algumas pessoas reclamando disso. Uma dessas pessoas que tem reclamado bastante é o Albert, tá? Eu já vou falar mais dele também, porque ele tem falado algumas coisas sobre o jogo ali, da Gisele, do Zelov, e eu já vou explicar certinho. Ontem também na baia, a Gisele acabou fazendo um comentário que o Gilson não gostou. Ele chamou a atenção dela na hora, que ela acabou citando a Graciane, falou que eles estavam falando sobre fazer vídeos e fazer ali dentro mesmo da fazenda, fazer aqueles vídeos do TikTok, e aí ela citou o vídeo dele com a Graciane, que ela queria fazer igual.
E aí eles combinaram que iam fazer, mas aí ele só falou para ela não citar nomes. E aí ela perguntou ainda qual o nome, meio que se fazendo de desentendida. E aí ele falou que ela sabia qual era. Então teve ali uma chamada de atenção ali da Gisele. Tem algumas pessoas se incomodando com ela, já não é a primeira vez já. E uma dessas pessoas, como eu falei, é o Albert. E hoje ele estava falando tanto sobre a questão dela ter feito a punição, ela foi a pessoa que acabou sofrendo a punição e a casa vai ficar 24 horas sem água, e ele reclamou bastante. Ela já sabe, inclusive, já falaram que ele está reclamando bastante. E além disso, ele estava falando sobre como está o jogo agora. Ele reclamou, inclusive, da dinâmica também que teve ontem, falou que o jogo tá só sendo o jogo só de duas pessoas. Eu cheguei a notar que talvez ele vá se virar contra o Zelov logo logo, tá? E ele reclamou da dinâmica, que foi só o jogo só de dois, foi uma dinâmica só de duas pessoas, que estava muito focada no Sasha e no Zelov, e que ali era o momento de fala dele falar, e ele reclamou, inclusive durante a dinâmica, que o Zelov até não gostou, falou que eles estavam passando pano pro Sasha, e ele falou que não era isso, que era o momento de fala dele. Na hora ali da dinâmica, os dois meio que se desentenderam, mas muito leve. Foi só uma reclamação assim, mas ele estava falando agora com o Juninho que vai chegar um momento que eles vão ter que se posicionar, e reclamaram inclusive que o Zelov trata diferente algumas pessoas do grupo do que trata até a Gisele, que ele trata bem a Gisele, que ele brinca com ela, mas que numa hora de uma brincadeira ou algumas coisas assim, ele não tem tanta proximidade com eles. Tá? Ele falou que percebeu que o Zelov não trata mais igual o próprio Juninho. O Albert mesmo falou que ele sente essa diferença de tratamento com ele, falou que ele deveria cuidar também com a Flor, porque a Flor gosta muito dele, mas que ele não trata ela tão bem assim quanto ele trata às vezes outras pessoas. Ele falou que ele percebe essa divisão e que vai chegar um momento que talvez o grupo vai se subdividir e às vezes ter que votar por benefício próprio para não acabar seguindo para defender só uma pessoa, que ele acha que talvez eles vão ter que se dividir ali, e até ele, para ele se defender, ele chegou a falar que talvez seja o caso dele votar, às vezes até no fluxo da votação, na mesma pessoa que o grupinho estiver votando, o G4 ali estiver votando, às vezes votar junto, se for o caso, para se defender. Se for o caso, ele faria isso no futuro, que está chegando esse momento. Então, deu a entender que talvez, se for o caso e se for necessário, ele votaria até no Zelov logo logo, e isso não vai demorar muito. Então, vai chegar esse momento aí. O Albert está falando bastante que não está gostando muito da forma como o Zelov tem tratado eles, e que muito provavelmente logo logo, porque como o jogo está só voltando para o Sasha e para o Zelov, ele vai acabar se posicionando. Então, vamos ter aí, tá todo mundo falando que isso já aconteceu lá no Power Couple. Não sei se você assistiu, eu não cheguei a assistir aquela época, mas não cheguei a assistir o Power Couple dele, mas estão falando que ele vai fazer igual aconteceu da vez lá que ele também participou, e vai chegar esse momento. O que mais que eu anotei? O Albert falou pro Juninho abrir o olho dele, e ele estava aconselhando também o Juninho, porque ele está ansioso sobre como usar o poder, porque o Juninho, caso você não tenha visto sobre o poder do Lampião, eu tenho o resumo aqui no canal e a live completa, mas quem ganhou foi o Juninho, e ele estava ansioso para usar o poder, e aí ele estava aconselhando ele sobre o jogo, e falou para o Juninho abrir o olho, que logo logo eles vão precisar se posicionar. Então, eu não duvido nada que logo logo ele chegou a enumerar que ali as pessoas mais próximas são do antigo grupinho, que é agora o grupo maior, o grupo do Zelov, são as pessoas mais próximas, o Zelov, o Albert e a Babi. E o Gilson, ele colocou junto ali esses quatro. E ele colocou eles separados desses quatro ali. Então ele já falou pro Juninho abrir o olho, que logo logo, caso a Vanessa saia, porque ele tá achando que ela vai ser a puxada pra roça, eles não sabem qual é o poder, né? Mas eles acham ali que ela seria a mais fraca e vai ir pra roça, muito provavelmente pode acabar saindo, segundo ele, e aí ele já falou para o Juninho se preparar, que pode ser que eles se voltem contra ele. E ele também falou que caso o G4 não puxe a Vanessa e acabe também vetando ela para a prova, eles vão estar sendo burros, que eles não teriam coragem de talvez puxar a Gisele, mas que se puxar seria bom para ele também,
Então ali ele não está gostando mesmo, já reclamou sobre o tratamento que a Gisele tem recebido ali, chegando depois do grupo, e acha que está sendo mais bem tratada, vamos dizer assim, até do que eles mesmos, e também reclamou da punição, e agora falou que seria bom, inclusive, se ela fosse para a roça, que para ele não seria ruim. Então ele tem reclamado dela pelas costas bastante, e tem falado já do Zelov e da proximidade dos dois. Mas, como a gente sabe, o poder vai tirar duas pessoas da baia, então eu acredito que ali, inclusive eu fiquei pensando na questão da formação da roça, talvez quem vá seja a própria Gisele mesmo, talvez eles puxem ela, porque o Juninho vai poder tirar duas pessoas da baia. E eu acredito, eu chuto que ele vai tirar o Gilson, que está na baia, e a Vanessa, que são mais próximos dele. Então, muito provavelmente vai ficar na baia só o Yuri e a Gisele. E aí a Gisele vai acabar sendo puxada pelo segundo mais votado, que é o que tudo indica vai ser alguém do G4. Então eles não puxariam o Yuri. Então eu acredito que a Gisele vai acabar indo para essa roça e não vai ter como escapar. Bom, por enquanto o dia está bem tranquilo, só teve algumas pessoas reclamando da dinâmica e ainda repercutindo ela, mas é mais do mesmo. O Yuri está chorando um pouco, dizendo que não quer fazer as coisas da casa, que não vai fazer mais nada na casa e está reclamando das outras pessoas. Já teve ali um abraço do Sasha também, consolando ele. O Sasha também está bem de mau humor por causa das coisas de ontem. Teve algumas provocações já ali durante o dia, principalmente da Flora, gritando bom dia para ele ali, porque teve alguma reclamação sobre ela dar ou não bom dia, e aí ela já tem algumas indiretas ali com ele, mas fora isso tá o mais do mesmo, só estão nessa punição sofrendo um pouco sem água, e tá chovendo bastante lá, então o dia tá bem tranquilo por enquanto. Mas qualquer coisa, se acontecer mais alguma coisa na casa, eu trago aqui para vocês um resumo. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque a qualquer momento eu posso postar alguma coisa nova.